Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas informações a respeito do que aconteceu com o Gessé. Em alguns vídeos atrás eu trouxe a informação do seu falecimento e eu viajei para outra cidade e lá eu tive informações sobre o que aconteceu de fato, de verdade, com esse homem próximo, conhecido da nossa família, dos nossos amigos. Eu estando em outra cidade, na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro, eu encontrei duas pessoas, as duas pessoas com o mesmo nome. Parece até coincidência, né? E essas duas pessoas me deram informações precisas, porque eles conviviam com o Gessé. O primeiro, ele me perguntou: você soube o que aconteceu com o Gessé? Eu falei: soube, mas não tive detalhe. E ele me falou: olha, ele estava afastado da convivência da igreja. Em segundo lugar, ele estava muito doente. E ele me disse há poucos dias atrás que para ele não tinha mais jeito. Para ele era só a morte. Só restava a morte. Inclusive, ele foi na igreja onde eu congrego e lá a esposa dele congrega lá. E ele manifestou um espírito mau e o espírito mau falou na boca dele que ia levar ele. Então, ali finalizou essa conversa e eu lembrei a ele sobre o que tinha acontecido há muitos anos atrás, que eu contei no outro vídeo, sobre o que um tio meu, irmão da minha mãe, Euquider, tinha feito um lodo. Ele pegou lodo do chão do nosso quintal de cimento, cuspiu, fez o mesmo lodo e tampou na perna direita da sua esposa Didi, da esposa do Gessé. O meu tio fez isso e trouxe a cura para ela. E ela está curada até hoje. E o que aconteceu, que quando eu conversando assim, esse rapaz, a gente tinha muitos anos que nós não nos víamos. Muitos anos. Ele falou assim: Valdira, tem mais de 20 anos que a gente não se vê. Eu falei: tem. Ele não me reconheceu, gente. Ele não me reconheceu. Eu que cheguei próximo dele e cumprimentei ele e falei: seu nome é Moisés, né? Aí ele falou: sim. Eu falei: o seu apelido é Zeca? Ele: sim. Aí ali começamos a conversar e ele me passou essas informações porque ele é vizinho da família. Eu me despedi dele, da esposa, e eu fui ao encontro do meu irmão. A gente tinha marcado um encontro. Chegando lá, tinha outras pessoas, encontrei também com duas sobrinhas minhas, as filhas do meu irmão que faleceu. E ali tivemos bons momentos, conversamos, lanchamos juntas. E ali, uma outra pessoa, com o nome de Moisés também, que conhece, foi patrão do Gessé. E ele ali me perguntou a mesma coisa que o outro me perguntou: você soube o que aconteceu com o Gessé? Eu falei: soube, mas por alto. Quem me falou isso no telefone foi Reginaldo. Mas assim, a gente não sabe detalhe, não sabe de nada. Não contei o que o rapaz tinha me falado alguns minutos antes, não. Aí ele foi e me deu detalhes também. Ele falou assim: olha, eu consegui algumas documentações, conseguimos aposentar ele, aposentar a esposa, que estava muito difícil
difíceis para eles se aposentarem, porque eles eram da área rural, e aí, mas nós conseguimos, eles ficaram aposentados, e eu sempre tive contato com ele, apesar dele não trabalhar mais para mim, mas a gente estava sempre juntos. Às vezes eu convidava ele para viajar comigo para alguns lugares juntos, aonde eu ia, e ele estava afastado também da igreja, ele não queria saber da igreja, e ele tinha amantes, e ele me contou que para ele não tinha mais jeito. Ele estava muito doente, estava com diabetes, e ele estava com dificuldade de relacionamento com a pessoa que ele tinha fora do casamento. E esse rapaz chamado Moisés também, que eu conheço há muitos anos, era vizinho da gente, ele disse, olha, vá ao médico. E ele disse, eu já fui. E o médico disse que para isso não tem jeito, porque a diabetes não tem cura. Então, para mim, não tem jeito. O único jeito é a morte. Aí, ele falou assim, não, tem jeito sim, você fazendo um tratamento bom, você tem a capacidade de melhorar sim. E ele não concordou. O outro Moisés tinha me dito que ele estava com um ferimento, quer dizer, uma chaga aberta na perna toda, assim, do joelho para baixo, na perna direita, uma chaga aberta. Então ele via que não tinha cura. E o mal tinha dito que ia levar ele. Mas ninguém imaginava que seria dessa forma trágica, dele lançar a mão na sua própria vida. Então, quer dizer, ele estava casado com uma pessoa fora do casamento, também tendo um relacionamento. Ele estava doente, com diabetes, e ele não queria mais se achegar a Deus. Ele falou que Deus não curava ele, que ele não tinha mais, ele não conseguia acreditar mais no poder da cura, nem da cura tratamento, né, pelos médicos, e nem da cura, Deus curando ele. Que o único jeito seria ele morrer. Então, foi o desfecho que teve, que ele saiu de casa, foi para também próximo, na redondeza ali, e ele fez isso. Inclusive, eu fiquei sabendo que um neto dele chegou socorrer ele, cortar a corda, socorrer ele, mas ele estava já nas últimas e não teve como ressuscitar, reviver. Então esse, gente, foi o desfecho, né, dessa situação trágica que aconteceu. E eu até falei para esses dois Moisés, né, que é engraçado, né, que eu não marquei com ninguém. Um tinha mais de 20 anos que eu não via, dois Moisés, né, e os dois falaram a mesma coisa. E eu comentei a respeito do que o meu tio tinha feito de lodo para colocar na ferida da perna da esposa dele. E aí a gente ficou ali conversando, a gente ficou pensando assim, será, né, que lá atrás, né, há muitos anos atrás, eu era criança ainda, né, tem a faixa de uns, vamos botar assim, mais ou menos uns 40 anos, mas tem mais um pouquinho. E tem mais de 40 anos. E agora o mal veio, né, entrou e veio ceifar a vida dele. Será que aquele mesmo mal lá, através de um espírita ter curado a perna dela? Eles até ficaram fazendo essas perguntas. Eu falei assim, olha, quando eu fui a Bacaxá, eu fui no centro da cidade, no banco, que eu voltei, no dia do acontecido, eu lembrei deles dois e dessa doença que estava na perna dela, que meu tio colocou o cuspe ali com lodo mesmo, gente, esse lodo que a chuva faz do sol. E ela ficou curada, está curada até hoje a perna dela. E eu lembrei disso. E quando chega 5 e pouca da tarde, eu tenho no meu zap a mensagem que meu irmão mandou para mim.
E eu falei para ele assim, olha, você pode até não acreditar, mas acredite que eu lembrei deles hoje. Eu não sei por qual motivo, então o motivo era que eles estavam, quer dizer, o mundo espiritual estava me avisando que estava acontecendo alguma coisa errada com a família lá, que ele estava, né, fazendo essa coisa, né, de ter lançado a mão na vida. A gente sabe que é muito triste aqui. Eu não consegui chegar à família deles porque é em outro lugar. Mas então, gente, olha só, a gente precisa estar observando as coisas. Então, ele tinha dito, o primeiro Moisés falou para mim assim, eu não imaginava que ele tinha em mente fazer isso. Ele falava que só a morte, mas a gente pensava que ele ia esperar a morte chegar, porque ele também não ia remover mais uma palha, né, procurar socorro, procurar nada, que ele ia esperar chegar a hora dele. Mas ele estava falando realmente dele dar um ponto final do sofrimento que ele tinha, era dessa forma. E o outro Moisés também falou, eu não imaginava que ele ia fazer isso. Eu achava que ele ia se entregar ao problema, não ia buscar ajuda e ia deixar se entregar. Porque a gente quis ajudar ele, a gente convidou ele para oração, ele realmente foi na igreja, mas lá ele manifestou. E daí, parece que 3 dias depois ele fez isso. Gente, isso é muito sério, né? A gente está vendo que as pessoas estão sendo dominadas pelo maligno. Dominadas. Ele é do dia 7 de abril. 7 é um número muito espiritual. 7 é dia de descanso, é um número que diz o número perfeito, é no mundo espiritual. E 4, 7, 4 dá 11. 11 é também um número muito espiritual também. Então, a gente vê que ali, que na dimensão espiritual, estava ali tudo uma cobrança, né, sobre ele, e ele não teve força de relutar contra essa força maligna sobre a sua vida. Então, o mundo espiritual maligno venceu ele, jogou ele para baixo, a ponto dele fazer isso. Eu fico por aqui e vamos continuar orando pelas pessoas, pelos filhos, pelas famílias, porque não é fácil, gente, não é fácil. Eu fico por aqui então, fico todos com Deus. Eu vim aqui trazer mais essa informação porque a que eu trouxe estava muito crua, né? Então, agora de fato, eu fiquei sabendo de pessoas que lidavam com ele, que esteve com ele na mesma semana. Um teve 3 dias antes, então assim, era que ele estava muito doente, com diabetes, com a ferida do joelho para baixo, aberta a perna toda. Um me falou assim, olha, uma coisa tremenda que ele estava, realmente muito difícil de cicatrizar, porque era a perna toda. Então, eles tiveram essas informações bem precisas, bem de perto, tá bom? Fico todos com Deus.